Olá pessoal do canal Amor e Paz, estamos aqui de volta com vocês gravando mais um vídeo bacana sobre passagens bíblicas, onde a gente tenta trazer para os dias de hoje, fazendo analogia aos dias de hoje, dos assuntos bíblicos que são comentados na Bíblia, de como interpretar de uma forma mais evoluída, de uma forma mais concreta, de uma forma mais adequada aos dias de hoje. Sei que às vezes é muito difícil, a interpretação bíblica para muitos aí se torna algo muito limitado, porque a pessoa se prega realmente aquilo que está dito ali. E muitas das vezes a gente tem que fazer uma análise com calma e entender o que realmente a palavra de Deus que está exposta aqui na Bíblia, ela quer dizer diante da sua vida, dos dias de hoje. Então, assim, muitas passagens, ela vai ser benéfica e entendida por você e vai ser boa para você daquela forma. Mas não significa que ela vai ser entendida da mesma forma que você entendeu, de acordo com seu irmão. Seu irmão pode entender de forma diferente e colocá-las de prática de forma diferente. Então, o objetivo do canal é trazer para vocês aqui essa grande possibilidade de interpretação da Bíblia de uma forma diferente, a que vem sendo feita nos dias de hoje. E aí, o que eu estou querendo dizer com vocês é o seguinte, é justamente para que você não venha desenvolver o beatismo. O que é o beatismo? Se tornar um beato preso aos dogmas 100% que estão na Bíblia. Porque, na verdade, ao longo dos tempos, a Bíblia veio se readaptando de acordo com a sociedade, e as decodificações, e as traduções vieram trazendo para o povo atual uma realidade mais baseada no amor, na paz e na tranquilidade. Você pode observar que a Bíblia, antes de Jesus, no Antigo Testamento, é uma linguagem muito severa, muito firme, onde Deus ali ele é realmente firme. E depois de Cristo, Deus se torna algo diferenciado. Muitos dizem assim, poxa, esse Deus mudou, a forma como ele se relacionava com o povo era diferente e agora mudou. Então a gente vai falar sobre exatamente isso hoje, para que você possa compreender um pouco mais dessa diferenciação antes e depois de Cristo, tá bom? Primeiro eu vou ler uma passagem aqui que tem tudo a ver com isso aí, para que você possa compreender um pouco mais. Nós estamos aqui em Isaías 57, 58, tá? Isaías 57, 58, mensagem de paz para os arrependidos, Essa mensagem de paz é a mensagem de Deus, mensagem de paz que Deus referencia aos seus seguidores e homens de fé, mensagem de paz para os arrependidos, aqueles que se arrependem do pecado que cometeram. Vou ler aqui, não vou ler toda a enquete, mas vou ler o primeiro parágrafo e o segundo, que vai trazer para a gente muito conhecimento. Fala assim, diz-se-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e habito de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, tá? Então, gente, vamos lá. Já a própria Bíblia fala, e está bem explícito aqui, vivificar o espírito dos abatidos, O que é isso? O que a Bíblia está querendo dizer com isso? O que a palavra de Deus realmente está querendo dizer com isso? Primeiro ponto, a Bíblia não é exatamente a palavra de Deus. A Bíblia são manuscritos que foram pegos por mensageiros de Deus, Aqueles que tiveram aqui, aqueles que passaram pela terra, e como Moisés, temos lá o livro, temos o Êxodo, e por aí as histórias são contadas através daquele que a escreveu segundo o que Deus disse. Então, muitas coisas podem ter mudado ao longo do tempo de forma diferente. Então, está aqui, o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.
O que é que ele está querendo dizer? Primeiro ponto aqui que eu acho isso importante para o nosso canal, é que independente da sua religião, tá, é inegável que existe um espírito que habita um corpo que é você. Isso não é relação religiosa, isso é relação científica, né? O corpo físico material, ele está aqui na plataforma terrestre como uma necessidade para a evolução de um espírito designado por Deus. Então, se eu estou aqui falando para você, é porque existe um espírito acoplado a esse corpo para fazer com que tudo isso funcione, né? Aí muitos vão me criticar, muitos aqui no canal, até, poxa, mas então você é espírita? Veja bem, gente, eu não estou aqui para dizer que eu sou espírita, que eu sou católico, que eu sou evangélico. Eu sou tudo. Eu sou evangélico porque eu frequentei muito tempo a Igreja Batista e adoro, sou apaixonado. Eu sou um pouco espírita também porque eu vivenciei estudos, né, sobre movimentações de Kardec, mas com uma visão científica da coisa, de energias e tudo. Eu sou católico porque eu adoro a história, né, do catolicismo após Jesus Cristo. Então, assim, eu não sou, tá? E também não estou, né, em nenhuma religião. Eu sou um seguidor de Cristo, diferente dos judeus que não seguem a Cristo e entendem que o Cristo foi um homem normal como nós que passou aqui pela terra e que fez o bem, né? Eu sou diferente do judeu. O judeu só acredita em um Deus. Eu, na verdade, não acredito em dois deuses. Eu acredito em um Deus e no Filho do Senhor, que é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sou um seguidor de Cristo, né? E digo para você, meu irmão, que passe a estudar sobre essas questões, que você vai entender que a existência de uma energia cósmica, né, atrelada a um corpo físico material, é uma realidade científica na vida do homem. Talvez eu não vou estar vivo para ver isso acontecer e todos os irmãos aceitar isso como realidade dentro das denominações doutrinárias de cada religião. Mas é fato consumado que nós precisamos de uma energia para funcionar, para fazer funcionar esse corpo. E isso não está só na religião espírita, no kardecismo, não está só nos evangélicos, na religião evangélica, e não está só no catolicismo. Isso está em todas as religiões, né? A energia é algo que já é palpável e perceptível pelo homem, né? A gente fala da energia elétrica. Você consegue enxergar a energia elétrica? Não, mas ela existe. E é ela que faz o mundo funcionar. E de onde veio essa energia elétrica, né? Quem criou, quem inventou? Será que ela já existia e foi descoberta? Assim funciona com o corpo humano. Então eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte, tá? Que todas as passagens bíblicas são muito importantes para o seu conhecimento e para o seu desenvolvimento como cidadão e pessoa na Terra. Aqui nós precisamos fazer o bem, praticar o bem, levar o bem ao próximo e ainda assim, né? Se você não conseguir ajudar, mas também não atrapalhe o caminho de ninguém. Então, é o que Deus está dizendo nessa passagem bíblica aqui, mensagem de paz para os arrependidos, né? Feliz do homem que se arrepende do pecado que cometeu, porque esse estará, né, amparado pelo reino dos céus. Isso é bíblico e é o que está querendo dizer aqui com palavras diferentes. Então, se você que não entendeu essa passagem aqui de Isaías 57, 58, mensagem da paz para os arrependidos, entenda dessa forma. O que Deus está querendo levar para você? Meu irmão, se arrependa do pecado que você está cometendo. A cada dia que se passa, nós devemos a Deus uma reflexão daquilo que nós fizemos e praticamos naquele dia, né? Será que nós estamos certos? Será que nós estamos errados? Né? E aí eu vou dar uma série de exemplos aqui para diversificar, que de repente vai tocar o seu coração, né? Para que o homem se casa com a mulher para depois ele estar traindo essa mulher? Então é melhor continuar solteiro, né? Então são opções na vida. Se você escolhe casar com a sua esposa, estar com ela, construir uma família, você tem ali uma devoção a Deus de amor ao próximo, de amor àquela pessoa que está contigo, seja o homem ou seja a mulher. E aí não é justo, tanto o homem quanto a mulher está no matrimônio onde foi selado ali pelas leis divinas, né? Foi abençoado por Deus, independente da religião, e aí você está traindo a sua mulher, e o pior, muitas das vezes, traindo a mulher com pessoas que a sua mulher conhece,
ou a mulher traindo o marido com pessoas que ele também conhece, né? É algo muito cruel diante das leis de Deus, né? Isso infringe a moral, né? A ética do homem e também os bons costumes. Então, meu irmão, muitas das vezes você se rende a tão pouco, né? Para quê? Para mostrar que você pode, para mostrar que você é o varão da casa, né? Que o varão ele pode tudo, né? E a mulher não pode nada. E a mulher também, para que ela se vende e se rende a isso, né? A traição, né? Aí eu vou mudar de plataforma agora, né? O homem que se rende a um emprego dentro de uma ilicitude, né? E um emprego dentro de uma realidade muito diferente disso que eu estou dizendo agora. O camarada aceita lá um emprego com vantagens, né? Onde está tudo sendo feito de forma errada para prejudicar o próximo. E aí você vai lá, está ganhando um dinheiro fácil diante de uma forma que você está prejudicando a sua moral, né? Está plantando uma bela de uma semente ruim para você. Lá na frente você vai colher o que é pior. Então todo homem que procura o caminho do bem, que se dedica a praticar o bem e ajudar o próximo, você pode ter certeza que pode demorar um pouquinho, mas a sua hora vai chegar. Tudo que é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço, a hora vai chegar. Tenha paciência. Não se renda pela necessidade aquilo que é errado na vida. Porque tudo que você pratica de errado, tudo que você joga para o universo, ele volta e volta para você. Né? Assim como a traição, assim como o tráfico de drogas, assim como a bandidagem, como o roubo, como um pensamento negativo com relação a um irmão, né? Poxa, nossa, ele consegue tudo, eu não consigo nada. Nossa, olha o carro que ele trocou. Nossa, olha a casa que ele comprou. Né? Então, gente, viva a vida de vocês. Procure viver cada momento. Né? Então, se você casou, respeite a sua esposa. A coisa mais importante do mundo é o respeito. Né? Você lidar com uma pessoa que não tem capacidade de respeitar a sua própria esposa ou seu próprio marido é a pior coisa do mundo, é repugnante. É um ser humano que não merece o respeito de Deus, mas Deus ainda assim é misericordioso com esse ser humano e lhe dá uma outra oportunidade, que é o livre-arbítrio de poder se redimir, como está aqui, ó, mensagem de paz para os arrependidos, ou seja, você pode se arrepender, daquilo que você fez de errado e se tornar uma pessoa melhor. Eu não estou dizendo só para sua esposa e para o seu marido, eu estou falando para o seu amigo no ambiente de trabalho. Não queira dar rasteira em ninguém para poder conquistar um cargo melhor no trabalho. Não queira fazer coisas que sejam ruins, né, no caminho da verdade e da fé, porque você vai colher tudo que é de ruim para você. Se você planta paz e amor, você vai colher paz e amor. Se você planta discórdia, você vai colher discórdia. Se você planta traição, você vai colher traição. A vida é assim. E a vida é plataformas, uma diferente da outra. Não significa que você não vai errar. Mas se você errar, que pelo menos seja humilde, reconheça o seu erro e recomece de novo, porque Deus é misericordioso. Agora, o homem, muitas das vezes, ele não é. Às vezes, o perdão de uma esposa, ele não vai vir nessa vida. Às vezes, o perdão de um marido, ele também não vai vir nessa vida. Então, pense muito nas atitudes que você vai tomar, baseado na palavra do Senhor aqui. E é muito simples, olha o nome do canal, Amor e Paz. Né? Se você vive no amor de Cristo e na paz do nosso Senhor, não tem como você fazer errado. Só tem como você ter uma assertividade muito maior na sua vida. Então, meu irmão, eu estou olhando para você aqui agora, tá? Não é pecado, não. Eu não estou me colocando aqui como um puritano, porque eu não sou. Eu também erro, eu também já errei. Mas o importante disso tudo é nós lermos a Bíblia, entendermos de uma forma que possa servir para a gente de exemplo e a gente querer aceitar o caminho de Jesus, na fé. Porque se você, primeiro de tudo, não tiver fé e não querer seguir o caminho de Cristo, a assertividade ela fica muito mais distante da sua lógica de raciocínio. E aí você tem dificuldade de compreender. Então, gente, pensem no que eu estou falando, né? Às vezes eu mesmo estou com muitas atribulações no trabalho, confusão, atender aqui, atender ali, e às vezes eu, sem perceber, cometo uma grosseria para minha esposa. Isso acontece. Mas logo depois eu vou refletir, pô, meu amor, muito obrigado por você ter entendido e te peço aqui perdão. Isso é importante.
você reconhecer o erro que cometeu e procurar não errar mais. Porque o pior de tudo é o cara saber que está errando e ser reincidente no erro. Então, gente, reflita sobre isso que eu estou passando para vocês. Essa passagem aqui de Isaías é maravilhosa, né? Mensagem de paz para os arrependidos. Ou seja, aquele que se arrepende diante do Senhor, diante da fé, ele está perdoado em nome de Jesus e ele vai trilhar um novo caminho na vida dele. Mas não seja recorrente no seu erro, porque uma das vezes que você pratica o erro e comete de novo, você é reincidente. E o peso da mochila que você vai carregar vai ser muito maior, porque você já sabe que está errando, tem a consciência do erro e continua fazendo errado, mesmo sabendo que está errado. Né? Não adianta nada você errar a primeira vez e pedir desculpa. Erra a segunda, pede perdão. Erra a terceira, pede desculpa de novo. Erra a quarta, pede perdão. O que isso está te trazendo de benéfico? Significa que você não está aprendendo com os erros que você está cometendo. Então, é louvável sim errar. Tudo bem, todo mundo erra, somos seres humanos. Mas o mais importante é você aprender com seus erros e se tornar uma pessoa melhor, tá? Para as pessoas que estão próximas de você. E uma coisa que é importantíssima na vida do homem: a honestidade, a moral, né, e o respeito ao próximo. Quando você não respeita a sua esposa, quando você não respeita o seu marido, quando você não respeita o seu filho, quando você não respeita seus amigos, você não é capaz de respeitar ninguém. É sinal de que você está no caminho totalmente errado, na contramão da vida. E aí você precisa enxergar. Leia mais, meu irmão. Leia mais e tenta entender nas entrelinhas aquilo que realmente o nosso Deus está querendo levar para vocês. Tá? E depois da vinda de Cristo aqui na Terra, porque Deus mandou Cristo como seu Filho para poder pagar e curar o pecado do mundo, Deus ficou um Deus mais brando. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu a sua missão. O povo, depois de Cristo, se tornou menos violento, menos ganancioso. Ah, mas hoje ainda tem guerra, ainda tem tiro, tem bomba, tem comando vermelho, tem PCC? Tem. Vai existir sempre isso. Mas se você parar para analisar e fizer uma comparação com o período antes de Cristo, né, as violências eram muito maiores. Eles matavam cidades inteiras, crianças, velhos, idosos, jovens, dizimavam tudo para tomar aquele território. E hoje ainda existe um respeito, né, entre um país e outro. Então a gente vive num amor e paz melhor do que era antes de Cristo. Então Cristo, sim, cumpriu o seu dever na terra como Filho de Deus e pagou o nosso pecado, e Deus, por isso, ficou bem mais tranquilo e está deixando a humanidade criar sua própria questão moral. Então você que vem errando, procure acertar. Dobre o seu joelho, peça perdão a Cristo, se entregue a nosso Senhor Jesus Cristo na fé e de verdade, porque você vai ver resultado na sua vida, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos para a nossa oração de encerramento. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estar levando essa palavra aqui aos meus irmãos e que todos nós juntos possamos evoluir na Tua palavra, Senhor. E que a Tua fé seja fortalecida no coração de cada um que está assistindo esse canal para que possa mudar nas reflexões dos erros que estão cometendo, que todos nós erramos, meu Senhor, mas precisamos acertar. Amém. Amém, pessoal. Fiquem com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua família. Aprenda a respeitar a sua família, porque aí depois você vai saber como é respeitar o próximo, tá bom? Tchau, tchau.